Olá, hoje a gente vai entrar nos bastidores da automação industrial, sabe? Para entender um pouco sobre os cérebros digitais que fazem as nossas indústrias mais importantes rodarem sem parar. Bom, vamos lá. Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? Porque não estamos falando de uma lojinha, de uma operação pequena. A gente está falando de processos gigantescos, complexos e, muitas vezes, bem perigosos. E olha, nesses lugares, precisão e confiabilidade não são um luxo, são questão de sobrevivência. Qualquer errinho, por menor que seja, pode causar um prejuízo financeiro absurdo ou, o que é muito pior, um acidente bem sério. Tá, então, como é que a indústria lida com um desafio desse tamanho? A resposta, claro, está numa forma de controle muito sofisticada. Imagina só, são as chamadas indústrias de processo contínuo. O que isso quer dizer? Elas não podem simplesmente apertar um botão e desligar no fim do expediente. Qualquer parada que não foi programada, nossa, significa milhões de prejuízo e um risco enorme para a segurança de todo mundo. E é justamente para dar conta dessa operação sem pausa que a engenharia desenvolveu uma solução genial. Vamos conhecer então o protagonista da nossa história de hoje, o Sistema de Controle Distribuído, ou, para facilitar, SCDC. A ideia central está toda aí. As palavras mágicas aqui são distribuído e confiabilidade. O que isso significa na prática? Em vez de colocar toda a pressão, toda a responsabilidade num lugar só, a inteligência é espalhada, distribuída por todo o sistema. Essa comparação aqui é ótima para entender a diferença. Pensa um controle centralizado. É arriscado. É aquela velha história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cai, já era. Agora, o controle distribuído é como ter uma equipe. Um time de especialistas, cada um cuidando de uma parte. Se um deles falha, os outros seguram as pontas e a operação não para. Beleza, o conceito geral ficou claro, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse cérebro distribuído e ver como ele é organizado por dentro. Basicamente, a arquitetura é dividida em 4 níveis, ou 4 camadas. Lá em cima, no nível 4, fica a parte de engenharia. É o planejamento, a configuração de tudo. Descendo um degrau, no nível 3, está a supervisão. Pensa nela como uma tela do operador, a janela por onde ele vê tudo o que está acontecendo. O nível 2, esse é o coração da coisa. É o cérebro que toma as decisões em tempo real. E lá na base, no nível 1, está o campo. É o chão de fábrica, com os sensores, os motores, onde a ação de fato acontece. E esse ponto é super importante. Esse nível de supervisão, que o pessoal da área chama de IHM, ou Interface Homem-Máquina, é a ponte entre as pessoas e essa máquina toda complexa. É por ali que os operadores ficam de olho em tudo e dão os comandos. E é aqui que a mágica da distribuição acontece de verdade. Lembra do nível 2, o coração do sistema? É lá que ficam as unidades de controle local. Cada uma delas é tipo um mini-cérebro, sabe? Totalmente independente e responsável por um pedacinho da fábrica. E isso é genial, porque garante que se uma bomba der problema, por exemplo, a refinaria inteira não vai parar por causa disso. Ok, a gente já viu a estrutura, a anatomia do sistema. Mas como um SCD de fato controla alguma coisa? Como ele sabe o que fazer? Bom, a resposta para isso está num conceito fundamental chamado loop de controle. Para entender como funciona o jeito certo, vamos ver primeiro o jeito, digamos, ingênuo de fazer as coisas. É o que a gente chama de sistema de malha aberta. Ele basicamente faz uma tarefa e cruza os dedos para dar certo, porque ele não confere o resultado. O exemplo clássico é o da torradeira comum. A gente vai lá, gira o botãozinho do tempo e torce pelo melhor. A torradeira não faz a menor ideia se o ponta douradinho ou se já virou um carvão. Ela só cumpre o tempo que foi mandado e pronto, não checa nada. Agora, um sistema de malha fechada, aí a história é outra. Ele é inteligente, ele mede, ele compara e ele corrige o tempo todo. Pensa num ar-condicionado moderno. Ele mede a temperatura do quarto, vê que não está no valor que a gente pediu e aí ele trabalha para corrigir isso. É esse ciclo sem fim de feedback que faz tudo funcionar. E para esse loop funcionar, a gente precisa de 2 informações básicas. A primeira é o set point, ou SP. O que é isso? É o nosso alvo. É o valor que a gente quer atingir, simples assim. A segunda informação é a variável de processo, ou PV. Se o set point é o alvo, a PV é a realidade. É o valor que o sensor está medindo lá no processo, naquele exato instante. E aí vem o pulo do gato. O controlador faz uma conta de padaria. Ele pega o alvo, o set point, e subtrai a realidade, a PV. O resultado dessa conta é o erro. E o trabalho do sistema é um só:
fazer de tudo para que esse erro seja zero. Se o erro está positivo, quer dizer que precisa esquentar mais. Se está negativo, precisa esfriar. É um conceito simples, mas muito poderoso. Mas claro, toda essa inteligência não adiantaria nada se o sistema fosse frágil, né? Então vamos entender por que esses sistemas são tão confiáveis a ponto de serem usados nos trabalhos mais críticos que existem. É bom lembrar de novo, o custo de uma falha aqui é gigantesco. Por isso, a regra número 1 na hora de projetar um SCD é garantir que ele fique sempre no ar, sempre funcionando. A palavra-chave é disponibilidade. E como eles conseguem essa disponibilidade quase perfeita? Com uma palavrinha mágica: redundância. O que isso quer dizer? Que tudo, absolutamente tudo que é importante, tem um reserva. Um backup idêntico, prontinho para assumir na mesma hora, sem piscar. Fontes de energia, os próprios controladores, as redes de comunicação. Pensa num avião com um copiloto pronto para assumir qualquer função do piloto. É essa a lógica. A garantia de que uma falha sozinha não derruba o sistema todo. Ah, e só para não confundir, um SDCD é diferente de um CLP, que é outro tipo de controlador bem comum na indústria. A tabela mostra bem a diferença. De forma bem simples, o CLP é um especialista em tarefas rápidas, de liga e desliga, tipo uma linha de montagem de carros. Já o SDCD é o maestro de uma orquestra complexa, regendo processos que nunca param, como temperatura e pressão dentro de um reator químico. Então, da próxima vez que alguém passar por uma refinaria gigante ou uma usina de energia, vale a pena lembrar que lá dentro existem esses cérebros digitais distribuídos, trabalhando em silêncio para garantir que tudo funcione direitinho, com segurança. E a pergunta que fica no ar é, com tanta coisa nova aparecendo como inteligência artificial e internet das coisas, qual será o próximo capítulo na história desses verdadeiros guardiões silenciosos da nossa indústria? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar!